Olá pessoal, saudações, de volta agora nesse canal Primitivo da Química. Hoje vamos falar da nomenclatura dos ácidos de arrênios, beleza? Existem regras para a nomenclatura de hidrácidos e regra para a nomenclatura de oxiácido, beleza? Então vamos por partes. Vamos ver primeiro o mais simples, que é a nomenclatura dos hidrácidos. Lembrando que os hidrácidos são os ácidos sem oxigênio na molécula. Observe esses exemplos aqui, ó. Nenhum deles tem oxigênio na molécula, então são hidrácidos. A nomenclatura que eu vou mostrar agora só serve para eles. Olha como é fácil. Uma situação você pode fazer assim. Começar pela palavra ácido, o nome do elemento que está constituindo o ácido, você despreza o hidrogênio e anda para cá, cloro. E tenta por aglutinação juntar com a palavra hídrico. Cloro com hídrico lembra de clorídrico. Ou fazer o seguinte, a mesma coisa. A parte negativa do ácido se chama ânion, de qualquer substância se chama ânion. E todos esses ânions dos hidrácidos, dos ácidos sem oxigênio, terminam em eto. Então você pode fazer assim, ó, pegar o nome do ânion, substituir a terminação eto por hídrico. Esse ânion derivado do cloro sem oxigênio é o cloreto. Eu tiro o eto, coloco hídrico, vira clorídrico. Bromo, ânion, brometo. Tiro eto, coloco hídrico, ácido bromídrico e assim vai. Então vamos aplicar. Ó, quero dar o nome desse ácido aqui. O elemento dele é cloro. Então cloro com hídrico, clorídrico. Ou então eu lembro do ânion. O ânion é o cloreto. Eu troco eto por hídrico. Então ele passa a ser chamado ácido clorídrico. Olha a terminação. Todo ácido que você lê o nome e terminar em hídrico é um hidrácido. Ele não possui oxigênio na molécula. Olha o próximo. O elemento é bromo. Por aglutinação, ó, bromo com hídrico. Bromídrico. O ânion é o brometo. Brometo. Troco eto por hídrico. Bromídrico. Você escolhe qual noção você vai usar. Então aqui seria ácido bromídrico. Olha a terminação hídrico no final. O elemento do próximo, iodo, por aglutinação, iodo com hídrico, iodídico, quase que eu não falo. E o ânion, iodeto, tiro eto, coloco hídrico, iodídrico, beleza? Então ficaria assim, ácido, resumindo aqui, iodídrico. Olha a terminação do ácido iodídrico, hídrico. O elemento é o flúor. Aglutinando flúor com hídrico, fluorídrico. Ou o ânion é o fluoreto. Tiro eto, troco por hídrico, fluorídrico. Ácido, flúor e a terminação hídrico no final. Aqui eu tenho o enxofre. Lembrando que o nome dos elementos deriva do latim. Não vai inventar, coloca aqui enxofrídrico que fica errado. Tem que lembrar do enxofre em latim, que é sulfuro, tá certo? Então deriva do latim. Cloro, bromo e iodo, em português se parece com o nome em latim, por isso que não muda nada. Só que o enxofre em latim é sulfo, é completamente diferente do português. O ânion é o sulfeto, então tiro eto, coloco hídrico. Então aqui tinha que ser ácido sulfídrico. Tem um cheirozinho de ovo podre esse ácido aqui. Chegamos aqui num ânion poliatômico com mais de um átomo. Agora fica um pouquinho diferente, você vai ter que conhecer o ânion. Esse ânion aqui, ó, CN, é o chamado ânion cianeto. Não tem como eu pegar agora o nome do elemento e aglutinar, porque são dois elementos. É um ânion poliatômico. Agora não serve mais essa brincadeira de aglutinar. Então eu tenho que pegar a terminação do ânion, eto, e trocar por hídrico. CN é sempre o ânion cianeto. Se eu vou tirar eto e colocar hídrico, vira o ácido cianídrico. Olha a terminação, hídrico, hidrácido. Olha o próximo. O próximo tem os mesmos elementos do ácido cianídrico, só que numa sequência diferente. No ácido cianídrico, o elemento central do ácido é o carbono. Nesse ácido HNC, o elemento central é o nitrogênio. Se você observar bem,
esse elemento aqui, esse composto aqui, tem os mesmos elementos do primeiro composto. Então, compostos diferentes com o mesmo elemento são compostos isômeros na química. São isômeros, são diferentes, mas são formados pelo mesmo elemento químico. Como esse ácido HNC é isômero do HCN, para eu dar o nome dele, eu tenho que ter o nome desse ânion, o NC, que é isômero do CN. Se o CN é chamado de cianeto, o NC é isômero do cianeto, ele é chamado de isocianeto. Certo? CN é o cianeto e o NC é o isômero do cianeto. Então, é o isocianeto. Se é isocianeto, eu troco eto por hídrico. Então, esse ácido aqui é o ácido isocianídrico. Olha a terminação hídrico, o que comprova que é um hidrácido. Agora, finalizando com esses dois últimos aqui, ó. Se parecem, a diferença é que um tem 3 hidrogênios ionizáveis e o outro tem 4. São ácidos diferentes. Em um deles, o ferro tem uma carga, tem um NOx, e no outro, o ferro tem outra carga diferente. O ferro é um elemento de carga variável. Ou ele vai aparecer com ferro 2+, ou ele aparece ferro 3+. O ferro 2+ é chamado de ferroso. E o 3+ é o chamado de férrico. Um deles tem o ferroso e outro tem o férrico. E isso interfere no nome. Por uma letrinha, mas interfere. Vamos descobrir quem é quem. Se eu sei que o hidrogênio tem carga +1 e o cianeto sempre é -1, quanto é a carga do ferro aqui para poder zerar? Vamos lá, NOx, número de oxidação. 6 vezes -1 dá -6. 3 vezes +1 dá +3. Para eu descobrir o NOx central é fácil. Eu faço o total da parte negativa em módulo menos o total da parte positiva. Fazer o total desse em módulo menos o total desse. 6 vezes 1, 6 em módulo. Menos 3 vezes 1, 3. 6 menos 3, 3. Então, nesse caso aqui, ó, ferro é +3. Já no de baixo, cianeto -1, hidrogênio +1. Vou descobrir o NOx do ferro central aqui, ó. Vou fazer total da parte negativa em módulo menos o total da parte positiva. 6 vezes 1, 6. 4 vezes 1, 4. 6 menos 4, 2. Olha só. Nesse primeiro caso, ele é o de maior NOx, o férrico. E no segundo caso, ele é o de menor NOx, ele tem o ferroso. Então, para dar o nome, preste bem atenção, eu coloco assim, ó, ácido. Aqui é o ânion ó, carga +3. Eu vou pegar essa parte aqui do nome, ó, até o I, ó. Ferri, porque, ó, carga +3, o maior. Ácido, ferri, era o cianeto, troco eto por hídrico, ferricianídrico. Ácido ferricianídrico, porque a carga dele aqui é o +3. Ele seria o ferro +3, o férrico. Aí o nome fica ferricianídrico, que eu tenho ferricianeto, no caso o ânion ali. Já no de baixo, carga do ferro é +2, ele é o ferroso, ó. Eu pego essa parte, ó, até o O, do ferro. Então aqui eu tenho ferrocianeto. Aqui eu tenho ferricianeto. Aqui eu tenho ferrocianeto. Então aqui é o ácido, ferro, cianeto, troco eto por hídrico, cianídrico. Beleza, pessoal? Vamos agora para os oxiácidos. Olha a mágica. Feita a mágica, pessoal, olha só. É sempre mais complicado dar o nome dos oxiácidos que dos hidrácidos. Se você observar, vários livros ensinam a dar o nome dos oxiácidos de uma maneira diferente. Tem livros, autores que sugerem assim, para dar o nome dos oxiácidos com o elemento central da família 14, 15, 16, 17, você coloca o nome do ácido, o nome do ânion com a terminação ico. E os derivados de cada uma dessas famílias, 14, 15, 16, 17, pela quantidade de oxigênio, com menos oxigênios, que é o nosso elemento central, aí manda você terminar com oso. Isso é muito vago, dá muito trabalho fazer assim.
Uma sugestão que eu dou para vocês é usar essa tabelinha. Ela funciona em 100% dos casos? Não. Mas aí você consegue aprender onde ela não funciona e vai conseguir aplicar com um nível de segurança grande na resolução dos problemas. Então observa como é que se faz por essa tabelinha, que vai nos ajudar muito. O nome do oxiácido é baseado no nome do elemento central. O elemento central que está aqui, ó, no centro dos oxiácidos. Estou grifando todos os elementos centrais. Certo? É baseado na carga do central, no NOx do elemento central. Quando o NOx do central for mais 1, eu tenho que ter um prefixo antes do nome do ânion e um sufixo no final dele, trocando a terminação. Coloca a terminação oso. Então, se a carga do central for mais 1, eu começo com hipo e termino com oso. Se a carga do central for mais 2 ou mais 3, eu não tenho prefixo, mas eu tenho o sufixo oso obrigatório. Quando a carga for do central mais 4, mais 5 ou mais 6, eu não tenho prefixo, mas tenho o sufixo ico. E quando a carga for mais 7 do elemento central, eu tenho o prefixo hiper ou simplesmente per e termino com ico. Quer ver? Vamos observar. Eu preciso calcular o NOx do elemento central de cada um desses oxiácidos. E é fácil calcular direto. Lembra? Só é você fazer total da carga dos oxigênios em módulo, considerando positivo, menos o total da parte positiva e dividir pela quantidade de elementos centrais que você tiver. E observa, o oxigênio na maioria dos compostos é menos 2, ou 2 menos. E o hidrogênio na maioria, mais 1 ou 1 mais. Calculando aqui, ó, o NOx do central direto, eu considero tudo positivo, aí eu faço isso, ó. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. 8 menos 3, 5. 5 por 1, carga do central, ó, mais 5. Agora eu vou na tabela. Mais 5 está aqui. Tem prefixo? Não, só tem sufixo, ico. Então eu vou tentar colocar o nome fósforo aglutinado com a palavra ico. Fósforo com ico. Fosfórico, coloco o acento, não fica feio. Então aqui fica, ó, ácido fósforo com ico. Fosfórico. Ó, lembra, quando terminar em ico, são para proparoxítonos. Todas devem ser acentuadas. Você não vai dizer assim, fosfórico, fica feio. Fosfórico, tá certo? Terminação, ico. Ok? Vamos para o próximo. Precisa achar o NOx do elemento central. Então, ó, oxigênio na maioria, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Considera tudo positivo. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 6 menos 3 dá 3. Só tem um central, ó. Carga do central, mais 3. Mais 3 tem prefixo? Não. Mas tem terminação oso. Então eu vou juntar o elemento fósforo com oso no final. Fósforo com oso lembra de fosforoso. Então aqui eu tenho ácido fosforoso, olha a terminação dele. Oxiácido ou termina em oso ou termina em ico. Pode terminar em hídrico, são os hidrácidos. Para frente. Oxigênio na maioria, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Considera tudo positivo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 menos 3, 1. Só tem um central. Ó, carga do central mais 1. Menor NOx possível que pode existir. Como mais 1 é o menor NOx possível, ó, tem que usar o prefixo hipo, é obrigatório, e terminar com oso. Então, vou fazer hipofósforo com oso. Hipofósforo com oso, lembra de hipofosforoso. Ácido hipofosforoso. Beleza? No próximo. Oxigênio na maioria menos 2. Hidrogênio mais 1. Considerar tudo positivo. 4 vezes 2, 8. Menos 1 do hidrogênio. 7. Só tem um central. Deu mais 7. Mais 7 é o maior NOx possível que pode ter no elemento central aí no ácido. Se mais 7 é o maior, o prefixo hiper é obrigatório. Ou você coloca hiper, ou simplesmente você coloca per. O nome do elemento termina com ico. Esses que terminam com ico são proparoxítonos. Vão ter que ser acentuados. Então, hipercloro com ico ou percloro com ico. Aglutinando isso, fica hiperclórico ou perclórico. Você escolhe. Então, ácido
percloro, com ícone no final. Proparoxítona acentuado. Ácido perclórico. O próximo, menos 2 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio. Considera tudo positivo, ó. 3 vezes 2, 6, menos 1, mais 5. Observa. Mais 5 não tem prefixo, mas tem terminação ico. Cloro com ico. Como tem que ser acentuado? Clórico. Ácido clórico. O próximo, menos 2 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio. Considera tudo positivo. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1 é 1. 4 menos 1, 3. Só tem o central, ó. Carga do central, mais 3. Mais 3 está aqui. Não tem prefixo, mas tem terminação oso. Cloro com oso, cloroso. Ácido cloroso. O último aqui, ó. Menos 2 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio. Considera tudo positivo. Uma vez já é 2, menos 1. 1 é o menor NOx central que pode existir. Então é obrigado a colocar hipo e a terminação oso. Hipocloro com oso. Junta tudo. Hipocloroso. Beleza? Vou fazer o seguinte. Vou fazer mais exemplos para fixar melhor. Olha a mágica. Feito a mágica, para finalizarmos mais alguns exemplos. Olha só. Marquei um asterisco nesses dois, porque vocês vão ver que eles vão fugir da nossa regra e eu vou explicar por quê. Olha só, vamos lá. São oxiácidos, ó, porque tem oxigênio na molécula. Como é que se dá o nome do oxiácido? Lembra? Eu vou seguir essa tabelinha aqui e lembrando que o nome dos oxiácidos deriva do elemento central. Ó. O elemento central é que vai dar o nome ao oxiácido. Com essas devidas terminações, dependendo da sua carga. Então, bora lá. Vamos achar a carga do enxofre ali. Lembra do nome em latim, enxofre e sulfo. Descobrir a carga do enxofre aqui. Oxigênio na maioria menos 2, hidrogênio mais 1. A regra é, considera tudo positivo, faz total do oxigênio, menos total da parte positiva e divide pelo central. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 1, 2. 8 menos 2, 6. 6 por 1 dá 6, ó. Mais 6. Tá aqui, ó. Não tem prefixo, mas tem terminação ico. Então, eu vou juntar aqui sulfo com ico. Lembra que são proparoxítonas, para não ficar com nome feio. Ó. Coloca o acento para não ficar feio. Ácido sulfúrico. Já no de baixo, calculo o NOx central. Menos 2. E mais 1 no hidrogênio, considera tudo positivo. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. 6 menos 2, 4. Só tem o central, 4. Aí, olha só. 4 na nossa regra manda você colocar ico também. Aí ficaria ácido sulfúrico também, moléculas diferentes com o mesmo nome, tá errado. Aí você vai usar esse artifício aqui para resolver o problema. Olha, pessoal, essa terminação oso, ele sempre significa menor NOx, menor carga. E a terminação ico vai indicar a maior carga, o maior NOx. Oso é usado para aquele que tem carga baixa e ico usado para o que tem carga alta. Pela nossa tabela, esse enxofre mais 4 e esse enxofre mais 6 acabam ficando na mesma linha, tendo que ter a mesma terminação. O que ficaria errado, ácidos diferentes com o mesmo nome, está errado. Então, como eu vou diferenciar um do outro? O que tiver o maior NOx, que no caso aqui é o mais 6, obrigatoriamente fica com ico. E aquele que é o mesmo elemento, mas quando ele tiver uma carga menor, ele vai ficar com oso. Então esse aqui, por ter a carga do enxofre mais baixa, obrigatoriamente fica oso no nome dele. Então eu vou juntar sulfo com oso, lembra de sulfuroso. Beleza? Agora aqui no boro. Outra exceção. Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. 3 vezes 2, 6. Considere módulo. 3 vezes 1, 3. 6 menos 3 dá 3. Só tem um central, mais 3. Pela nossa tabela, mais 3 ó, não tem prefixo, mas tem terminação oso. Se eu for seguir a tabela, tem que ser ácido boroso. Beleza? Pela tabela? Só que, pessoal, mais 3 é a maior carga que o poro pode ter na vida dele.
Como o mais 3 é a maior carga que ele pode ter, se eu usar oso na terminação, eu estou entrando em um conflito com ele. Se mais 3 é a maior carga que ele tem, se eu usar oso, eu estou dizendo que é a menor. Então fica errado. Então fica atento aí para esse ácido. Boro com carga mais 3 é a maior carga que ele pode ter na vida dele. Então, obrigatoriamente, ele tem que terminar com ícaro. Boro com ícaro no final. Então ele tem que ser chamado de ácido bórico e não de boroso. Fica atento aí para esse ácido, para não errar aqui. Tá certo? Era para ser boroso pela tabela. Só que boro mais 3 é a maior carga possível para ele. Então, maior carga, ícaro. Tem que ser bórico. Beleza? Para frente, ó. Carbono é o elemento central aqui. Oxigênio menos 2. Hidrogênio mais 1. Considera tudo positivo. 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. Ó. 4 não tem prefixo, mas tem terminação ico. Então, vou juntar carbono com a palavra ico. Carbono com ico lembra ácido carbônico. Beleza? O próximo aqui, ó, tem o nitrogênio como central, achando a carga dele, ó, menos 2 do hidrogênio, ou do oxigênio, mais 1 do hidrogênio. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Só tem um central. Carga do central, mais 5. Mais 5 não tem prefixo, mas tem terminação ico. Vou juntar nitrogênio com ico. Não fica nitrogenico, não, viu? Fica nítrico. Então, esse é o ácido nítrico. Já o de baixo, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, mais 3. Ó. Mais 3 no central, terminação oso. Nitrogênio com oso, já lembra de ácido nitroso. E dessa forma você não decora nada, você aplica regras. Nesses dois últimos aqui, ó, o elemento central é um metal, manganês. Então vamos ver como é que fica. Menos 2 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 1, 2. 8 menos 2, 6. Só tem um central, ó. Carga mais 6. Então, ó, não tem prefixo, mas tem terminação ico. Manganês com ico no final. Mangânico. Então, ácido mangânico. Ó, sempre são proparoxítonos, tem que ser acentuado. O de baixo aqui e o outro. Menos 2 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio. 4 vezes 2, 8. Menos 1. 7 por 1, central 7. Ó, maior carga possível. Tem que ter prefixo hiper ou per, fica a sua escolha, e termina com ico. Vou colocar hipermangânico ou permangânico. Ácido permangânico. Beleza, pessoal? Então, ó, a partir daí, façam mais exercícios. Até a próxima. Valeu!